Olá, gente! Esse é nosso primeiro podcast de O Velho e o Mar, do Hemingway. Essa novelinha que parece simples, pequena e que numa leitura superficial pode passar tantas coisas batidas, né? E a gente tem que lembrar o que não está na superfície, o que está na profundeza. Tem que lembrar do iceberg. E se você não sabe do que eu estou falando, é porque você ainda não viu o vídeo introdutório em que eu falo um pouquinho sobre o Hemingway e que eu falo um pouquinho sobre as obras dele, o estilo de escrita dele, e que a gente faz uma introdução à leitura de O Velho e o Mar. Então para tudo isso aqui, vai lá e volta aqui pra gente conversar. Mas vamos falar um pouquinho sobre o título da obra, né? O Velho e o Mar. Por que é o Velho e o Mar? Aqui Santiago, que é o nosso personagem principal, ele vai ter um embate a princípio contra o Marlin. A gente pode transportar esse embate a várias coisas, mas o Marlin é um grande peixe, um peixe de mais de 700 quilos, e uma luta solitária, né, com esse peixe. Então, por que o Hemingway escolheu o mar como essa posição, né? Essa dupla, o velho e o mar, e não porque o velho e o peixe, ou o velho e o menino, o Manoli, né? Que é o garoto que está sempre ali como parceiro fiel do Santiago. Daí eu peguei aqui o livro dos simbolismos, o Dicionário de Símbolos, do Jean Chevalier e do Ellen Girbrand. Eu não sei falar muito bem o nome deles, mas eu vou deixar a referência. Vamos pegar o simbolismo do que seria o mar por esse livro. Símbolo da dinâmica da vida. Tudo sai do mar e tudo retorna a ele. Lugar dos nascimentos, das transformações e dos renascimentos. Isso é importante. Transformação e renascimento são coisas que a gente pode pegar aqui para o livro. Águas em movimento. O mar simboliza um estado transitório entre as possibilidades ainda informes e as realidades configuradas. Uma situação de ambivalência, que é a da incerteza, da dúvida, de indecisão, e que pode se concluir bem ou mal. Vem daí que o mar é ao mesmo tempo imagem da vida e a imagem da morte. Isso aqui também é importante, essa ambivalência. Vida, morte, dúvida, indecisão, vitória, derrota. Aqui o dicionário de símbolos também vai trazer o que representa um pouco na mitologia grega, na celta e em outras, também um pouco na Bíblia, como sendo um símbolo da hostilidade de Deus em alguns dos livros. Ele traz também o mar como a criação de Deus, algo divino. Também é essa a razão que leva os antigos escritores judeus a dizerem claramente que o mar é uma criação de Deus, que ele deve ser submetido, que ele pode secá-lo para fazer com que Israel passe por ele, e suscitar ou acalmar as suas tempestades. O mar seria o símbolo da criação, que ou se acreditaria o Criador ou seria dominada por ele. E a gente tem que pensar, né, que o mar representa às vezes essa tormenta, né? Essa tormenta pela qual Jesus caminhou por mares revoltos, por cima de mares revoltos. Também essa tormenta de emoções, quando a gente pensa em Poseidon, que seria o rei dos mares, ele representa também as emoções, né? Então tudo isso é importante para a gente entender o simbolismo que o Hemingway queria trazer com esse livro. O Hemingway não é um homem, um escritor de alegorias, mas nesse livro ele traz muitos símbolos. A gente começou essa leitura conjunta, lendo ao vivo com vocês algumas páginas, e eu vou tentar resumir um pouco do que a gente leu nessa primeira meta, para a gente poder relembrar, revisitar, repensar e reconstruir essa história na nossa cabeça. A gente é introduzido aqui logo no início da história ao Santiago, que pescava sozinho em seu barco na Gulf Stream. E a gente é logo colocado nesse embate, nessa derrota que Santiago está vivendo, essa falta de sorte, como muitas vezes é chamado aqui, que ele está há 84 dias que não apanhava nenhum peixe. E que nesses primeiros 40 dias, e eu falei para vocês naquela leitura, qual o símbolo do 40, né, que é o tempo de Jesus ali no deserto sendo tentado, nos primeiros 40 dias ele tinha a companhia de um garoto para auxiliá-lo. A gente vai saber o nome desse garoto lá para frente, o Manolim, mas já anota aí para vocês qual o nome desse personagem. E quando o Manolim saiu para parar de trabalhar com o Santiago a pedido dos pais, porque o Santiago é nazarento e ele é muito visto como derrotado por seus pares,
ele conseguiu pegar em uma semana 3 novos peixes. E a gente vê a relação do garoto com o Santiago e vários símbolos bonitos que o Hemingway traz aqui, né? Ele falando como a vela representa a vela remendada com vários pontos feitos de saco de farinha, parecia a bandeira de uma derrota permanente. E também a gente vai sentindo aqui a oposição do que vai sendo discutido. A gente vai tendo a oposição menino e o velho, né? A juventude versus a velhice e o homem e a natureza, né? O homem esperando da natureza algo que ele não lhe dá. A gente tem a caracterização de Santiago, ele idoso, com rugas, apresentando essa decadência física e essa fragilidade física, mas o Hemingway ele é muito sagaz em mostrar pra gente uma outra coisa aqui. Tudo que nele existia era velho, com exceção dos olhos, que eram da cor do mar, alegres e indomáveis. E a gente vai entender que esses olhos que representam a juventude do Santiago, os olhos eles são a representação da porta da alma, né? A entrada da alma da gente. Então, Santiago ele tem uma alma jovem, tem esse olhar que traz essa juventude para ele. Ele fala sobre o período de má sorte e que o menino, por não abandonar ele, dá forças para Santiago acreditar que ele consegue. O menino está sempre ali, muito próximo. E os outros pescadores consideram realmente Santiago como símbolo da derrota e do azar, e que isso deixa o menino extremamente triste. E o tempo todo o Manolinho ele tá falando pro Santiago: deixa eu pegar umas sardinhas para você, deixa eu pegar algo para você. Mas o Santiago ele tem um orgulho e ele não quer demonstrar essa frustração e essa derrota dele. E não, sempre recusa. E a gente descobre como começou a relação desses dois, que aos 5 anos ele começou a ensinar ele a pescar. E o menino ele tem muita veneração pelo Santiago, né? Ele tem muita admiração pelo Santiago. E quando a gente pensa, eu até conversei sobre isso na leitura, quando a gente pensa o que representa para uma colônia ali de pescadores, o que é ensinar o ofício da pesca é ensinar o ato de subsistência, né? E também houve a questão de que o Santiago salvou o menino em algum momento ali, então existe essa gratidão eterna do Manolim por Santiago. O Manolim fala que lembra de tudo isso desde que saíram juntos pela primeira vez, e o Remy enfatiza que o velho examinou com seus olhos queimados pelo sol, muito carinhoso e confiante. E esse olhar dele, como a gente já falou, representa essa juventude, esse relembrar, esse resgatar. E ele fala que se ele fosse filho, né, do Santiago, que levaria o menino para ajudar ele na má sorte, mas que não é o caso. E ele enfatiza que o menino deve obedecer ao pai, deve sim ficar ao pai. E uma coisa que quando a gente vai caracterizar esse espírito do Santiago, o Hemingway fala o seguinte: era demasiado simples para compreender quando alcançara a humildade, mas sabia que alcançara e sabia que não era nenhuma vergonha, nem representava nenhuma perda do verdadeiro orgulho. Ele era extremamente humilde. E mais uma vez, eu fui sublinhando tudo que tinha olhos, né? Que fala porque o Santiago, ele enxergava de longe, ele via de longe. Então, mais uma vez, os olhos dele não foram afetados pelo tempo. Mas você foi à procura das tartarugas durante anos, lá para a Costa do Mosquito, e os seus olhos estão bons. Ele continua com os olhos jovens, essa porta da alma que representa. E depois eles vão indo para casa, né? Temos que levar as coisas lá para casa. E o menino segue tentando cuidar do velho. E a gente tem a descrição do que seria a casa dele. O mastro era quase da altura do único quarto da cabana, que era construída de guano, a resistente madeira das palmeiras reais. Dentro só havia uma cama, uma mesa, uma cadeira e um canto no chão sujo, onde se podia cozinhar a carvão. Nas paredes castanhas do duro guano, viam-se uma imagem colorida do Sagrado Coração de Jesus e uma outra da Virgem de Cobre. Ambas eram relíquias da sua mulher. Em tempos, houvera na parede uma fotografia da esposa, mas ele a tinha tirado porque se sentia muito só e, ao olhá-la todos os dias, agora estava escondida numa prateleira debaixo de sua camisa lavada. Então,
tanta coisa a gente pode tirar dessa descrição dessa casa, né? Que ele é extremamente simples, extremamente pobre, extremamente solitário, viúvo. Aqui a gente não vai ter nenhuma referência de outras pessoas da família. E que ele mantinha a crença da esposa, né? Do Sagrado Coração de Jesus e a Virgem de Cobre. Que a gente também vai entender ali que o Santiago, ele para viver nessa solidão e também para ganhar forças para tudo que ele vai enfrentar, e essa resiliência dele de mesmo 84 dias sem conseguir, ainda querer tentar, ainda ir atrás, ainda não aceitar ajuda de tudo, não, eu vou conseguir. Essa resiliência também vem do transcendente, né? Por várias vezes ele vai clamar por Deus durante o livro, ele não conseguiria toda essa resistência se vivesse apenas do imanente, porque o imanente é muito duro. É isso aqui, é essa casa pobre, é esse único quarto, é essa solidão e esse anjo que é esse garoto, né? E o garoto pergunta: posso levar aqui a rede? O que você vai comer? E o Santiago, ele não aceita mostrar sinais de derrota, né? E aqui a gente não sabe se é um delírio ou uma fantasia. E a gente pode pensar muito no Don Quixote, né? Delírio, fantasia? Ou apenas está fingindo? Porque ele fala, não, já comi, sim, a rede e tal. E não existe nada disso. Ele não tinha comido, não tinha comida na casa, ele passava fome, né? E o garoto vai ali na vendinha, pega a comida para ele e tal. Não, tenta alimentá-lo, pega a cerveja. Ele tenta também conversar sobre beisebol. A gente já volta no beisebol, porque é uma coisa que o Santiago gosta muito de conversar. Mas o Santiago tem uma hora que fala o seguinte: o Hemingway, na verdade, fala assim: não existia nenhuma rede, o garoto se lembrava muito bem de quando a tinham vendido. Mas essa era uma cena que repetia todos os dias. Também não havia nenhuma panela de arroz com peixe, e o garoto também sabia disso. Nessas fantasias, ilusões ou invenções que o Santiago fazia. A gente não sabe se já é ali um delírio dele ou não. Ou essa questão de não aceitar ser derrotado e tentar falar para mim: não, tá tudo bem, fique tranquilo, eu tô bem. Apesar de não estar. E uma outra coisa que ele fala é: 85 é o número de sorte, disse o velho. Gostaria de me ver trazer um peixe que pesasse mais que 400 quilos? Aí ele fala: se gostaria. E em algum momento ele fala aqui: por que você não espera 87, que seria seu recorde? Ou seja, parece que essa situação já aconteceu. Não é simplesmente de agora que ele fica todo o tempo nessa situação calamitosa, né? Sem pegar nenhum peixe, sem se alimentar bem, nessa pobreza que constitui essa vida dele. Ele fala aqui, ó: será que devemos comprar um bilhete de loteria com a terminação 85? Amanhã é o 85º dia. Claro, podemos comprá-lo, assentiu o garoto. Mas não seria melhor 87, o número de seu grande recorde? Que seria, né, o tempo máximo que ele tinha ficado sem pegar nenhum peixe. E ali, em algum momento, eles estão conversando. O menino sai para pegar umas sardinhas e quando volta, o velho está dormindo. O garoto foi buscar a velha manta da cama e colocou-a sobre os ombros do velho. Eram ombros estranhos, ainda poderosos, embora muito velhos, e o pescoço também era ainda muito forte. E como eu falei, esse é um livro de contrastes. E aqui a gente vai ter esse contraste da força com a velhice, porque é um corpo velho, é um pescoço velho, mas ombros fortes, pescoço muito forte. Então tem esse contraste aqui. Uma outra coisa interessante que ele fala, seguindo, não se via tantas rugas quando estava dormindo assim com a cabeça decaída para frente. A camisa havia sido remendada tantas vezes que mais se assemelhava a uma vela, e os remendos sob a ação do sol tinham se esbatido em diversos tons. A cabeça do velho era muito velha e com olhos fechados não havia vida no seu rosto. Então ele ali com o olho fechado, ele parecia morto, né? Aquele corpo velho e de olho fechado parecia não ter vida. E a gente tem que lembrar porque a juventude dele está no olhar, né? A alma dele, a porta da alma dele está no olhar. Então, com esses olhos fechados, a gente só tem o corpo. Então, é muito bonita a forma como o Hemingway escreve. A gente só precisa olhar com profundidade, com cautela, que nenhuma coisa que ele coloca aqui é sem intenção.
E o garoto, ao mesmo tempo muito cuidadoso, fala para ele: põe a manta nas costas e fique sabendo que enquanto eu for vivo, você não irá à pesca sem comer. E ele responde: então viva muito tempo e trate da sua saúde, reguarde o velho. Então é muito bonita essa relação deles, de um querer muito bem ao outro. E esse respeito do menino pelo velho me fez refletir muito, né? De como essas pessoas mais velhas são tratadas. E ele continua pensando: preciso trazer água para a cabana, sabão, uma toalha nova. E como é que eu não penso essas coisas? Preciso arranjar uma camisa para ele, um casaco para o inverno, sapatos e outro cobertor. Ele realmente tem uma relação familiar com o velho. Então eles vão conversando ali, o Manolinho Santiago, sobre beisebol, que é o esporte que ele mais gosta, e ele cita o grande Dimádio. Eu mandei para vocês a referência de quem era esse jogador de beisebol, e ele era reverenciado por sua humildade, habilidade e a vontade de jogar mesmo com várias lesões. Então a gente pode entender por que o Santiago admirava tanto esse jogador, né? Por essa história de, mesmo lesionado, mesmo com tudo isso, ele mantinha ali a força de continuar jogando, continuar lutando. E eles continuam ali conversando e tem uma hora que eles estão discutindo quem é o melhor treinador e tal. E o menino fala: e o melhor pescador é você. Não, conheço outros melhores, Santiago responde. Então, para a gente resumir um pouquinho quem é Santiago, né? É um pescador velho, viúvo, sem sorte. É visto como derrotado pelos seus pares, humilde, orgulhoso, solitário, pobre, que envergonha-se de seus fracassos, por vezes gera fantasia em relação a isso para esconder seus fracassos, né, que a gente viu, e ama pesca, ama o manolim e beisebol. Então a gente já tem aqui uma boa caracterização de quem é esse homem. E tem uma hora que eles conversam aqui, né, que fala assim: amanhã de manhã eu te acordo para você me ajudar a eu ir lá porque eu vou bem cedo e tal. E o menino fala: você é meu despertador. E o velho responde: o meu é a idade. Por que será que os velhos acordam sempre tão cedo? Será para terem um dia mais comprido? E aí eu fiquei pensando, refletindo com meus botões: será que as pessoas mais velhas, por terem um tempo de vida mais curto, teoricamente, que os mais jovens, ficam mais tempo acordado para poder aproveitar a vida que ainda nos resta, né? Eu fiquei pensando nessa questão. E a gente continua com a simplicidade de tudo, porque o velho ele deita em cima dos jornais para dormir, e nessa hora ele adormece e começa a sonhar com a África. Quando ele era garoto, ele começa a relembrar da sua juventude. E lá ele relembra sobre os leões. Ele não sonha com as coisas do dia a dia ali dele. Ele sonha com a juventude, ele tenta resgatar essa juventude dele nos sonhos, né? E toda vez que aparecerem os leões aqui, a gente vai ver esse resgate, esse voltar para a juventude. Aí o despertador, que é o Santiago, acorda e vai acordar o Manolim. Eles vão juntos, eles tomam ali café, eles conversam nessa despedida. Ele fala: boa sorte, meu velho, que realmente parece que estava faltando ali, né? E essa entrada dele na água, ela é fantástica. Eu preciso ler para vocês novamente para a gente refletir. Então, na descrição da entrada do mar, ele fala o seguinte: às vezes ouviam-se vozes no barco, mas na maior parte deles reinava o silêncio, apenas quebrado pelo bater dos remos da água. Então, tenta imaginar aquele silêncio, uns barcos ao longe, alguns remos, né? Esse vazio, essa solidão. Então, eles se separam, cada um vai para o seu barco, o menino para o barco, né, da onde que ele estava trabalhando, e o velho para o barco dele solitário. O velho sabia que ia muito para o largo, ou seja, para o fundo, para longe. Deixou o aroma da terra para trás e continuou a remar em direção ao agradável aroma da madrugada do oceano. E eu comentei lá no grupo com vocês que essa descrição é muito sinestésica, né? Ela desperta a gente todos os sentidos. A audição, o olfato, a visão, porque tá escuro aqui, né? A gente ouve as vozes, a gente sente o cheiro da terra, sente o cheiro da água. Viu na água enquanto remava a fosforescência das algas do Gulf, naquele ponto do oceano que os pescadores chamavam de um grande poço, pois ali
uma súbita profundidade de 1.300 metros, onde se juntavam peixes de todas as espécies por causa do remoinho que a corrente fazia contra as águas, as altas paredes do fundo do oceano. Então, entenda o tamanho dessa solidão. E entenda como ela... Porque ele está completamente sozinho ali, né? Nessa noite, esse dia que ainda está amanhecendo, o sol que ainda está chegando, nessa escuridão, com esse silêncio todo, e nessa imensidão, né? Eu fiquei imaginando aquele barco, um pontinho ali na imensidão, esse pontinho na imensidão do mar ali no fundo e perto dessa profundidade. E aí, esse contraponto de mostrar como a natureza é gigante perante o grãozinho que é o homem, né? Essa contraposição também mostrou a dimensão dessa solidão. Isso foi muito bonito do Hemingway. E ele continua: na escuridão o velho sentia a manhã aproximar-se, e à medida que remava, ouvia os peixes voadores que soltavam da água e o zumbido que suas asas duras faziam, batendo repetidamente na escuridão. Gostava muito dos peixes voadores, pois eram os melhores amigos do oceano. E ele segue que ele fala que tinha muita pena das aves, principalmente das gaiotas menores, que estavam sempre voando e à procura de alimento, quase nunca encontrando. E aqui a gente pensa também que tem muito pena do Santiago, porque ele também é uma gaivota, sempre voando e à procura de alimento e quase nunca encontrando, né? E aqui a gente começa a ver não mais uma contraposição, mas uma simbiose, uma união, que é o homem e a natureza. E vai ser sobre isso que a gente vai discutir nessas próximas páginas aqui do fim dessa meta. Essa união do homem com a natureza. As aves têm uma vida mais dura do que a nossa, excetuando as aves de rapina e as mais fortes, porque existiriam aves tão delicadas e tão frágeis como as andorinhas do mar, se o mar pode ser tão violento e cruel? O mar é generoso e belo, mas pode tornar-se tão cruel e tão rapidamente que as aves, assim que voam mergulhando no mar e caçando com as suas fracas e tristes vozes, são demasiado frágeis para enfrentá-lo. Isso é o que Santiago pensa. E quando a gente pensa num homem idoso, passando fome, fraco, pobre, no meio da imensidão, é também uma ave fraca lutando contra esse mar gigante. Então, aqui a gente tem essa simbiose, né? Eles são iguais. O Santiago vai se igualar à natureza. E tem outra parte muito interessante, né? Ele vai falar o seguinte: o velho pensava sempre no mar como sendo la mar, que é como eles chamavam em espanhol quando verdadeiramente o querem bem. Às vezes aqueles que o amam lhe dão nomes vulgares, mas sempre como se fosse uma mulher. Alguns dos pescadores mais novos, aqueles que usam boia com flutuadores para suas linhas e têm barcos a motor, comprados quando os fígados do tubarões valiam muito dinheiro, ao falarem do mar, diziam el mar, que é masculino. Então aqui, só para a gente entender, em espanhol, teoricamente é el mar, mas la mar não está errado. As duas formas estão certas. E depende da intenção que você quer dar. O lamar é mais poético. E aqui é uma questão mesmo de separar os gêneros, tá? Quando ele fala sobre a pesca predatória, esses homens com essas tecnologias, desbravando o mar, essa luta contra o mar, esse mar hostil, ele chama de el mar, masculino. Mas quando ele fala sobre esse respeito, esse carinho, essa troca, essa simbiose, esse ser igual, ele chama como mulher, lamar. Então, isso aqui tem um simbolismo muito grande. E fora que ele fala, aí ele continua, né? Falam do mar, falam desses homens que, el mar, masculino, falam do mar como de um adversário, de um lugar ou mesmo de inimigo. Por isso que tomam como nome masculino, né? Entretanto, o velho pescador pensava sempre no mar no feminino, e como se fosse uma coisa que concedesse ou negasse grandes favores, mas se o mar praticasse selvagerias ou crueldades, era só porque não podia evitá-lo. Então era só por defesa. A lua afeta o mar tal como afeta as mulheres. E aí é mais um sentido para chamar de lamar, né? Trazer esse feminino para o mar. Daí ele segue nessa parte de rimar e vai indo mais distante. Ele fala, não, agora eu vou mais distante ainda. Vou mais profundo. E a gente vai pegando as descrições dos peixes, das sardinhas
e tal. E ele vai também lembrando do Manolin, porque tinha deixado algumas iscas ali para ele. Ele vai refletindo, pensando sobre isso. E a gente vai vendo também como Santiago é experiente, como ele conhece. Daí ele fala dos pescadores, ele fala da linha do remo, ele começa a entender quando uma gaivota começa a passar ali por cima, ou seja, lá viu o peixe. Então, ele conversa com a natureza, né? Existe aqui um conversar com a natureza, que a gaivota deu um sinal para ele. Então, ele pega informações da natureza, essa experiência que eu falei, ele tem uma simbiose muito grande. Ele está ali misturado nessa natureza. E ali existe o embate que vem os peixes voadores, e esses peixes voadores acabam ali cobrindo os dourados e tal. Ai, essa gaivota agora não vai conseguir. E ele vai falar da filásia, que é tipo água-viva. Nossa, esse nome. E aí ele fala sobre os peixinhos que eram imunes ao veneno. E ele tem um ódio pela água-viva, pelos peixes, pelas tartarugas. Eu acho que como existe essa relação de troca, de se reconhecer de alguma forma ali, ele não tem tanta, ele tem uma empatia muito grande, né? Um respeito, tipo, eles vão me ceder a vida, eles vão me ceder a carne, eles vão me ceder o sustento, né? Então ele tem um respeito muito grande por esses animais. Mas a água-viva, que ele não consegue tirar nada dela e que ela só tem veneno e queima ele tem um ódio, né? Assim, ele pisa nelas, tal. Ele vai lembrando disso. E aí, quando ele fala das tartarugas, é muito doloroso. Que ele fala que na época caçava tartarugas, que alguns pescadores não tinham pena, que o coração delas continuavam batendo mesmo quando estavam ali já cortando a carne, né? E isso trazia para ele dor, ele tem muito respeito, ele não quer ser predador, ele quer sobreviver. Então, ali também a gente vai vendo que os outros animais também estão querendo sobreviver, né? Um se alimentando do outro, um caçando o outro, as aves caçando os peixes, o peixe caçando o peixe, peixe comendo alga. Então, tudo ali é uma questão de sobrevivência, não uma questão de mostrar quem tem mais poder do que quem. E aí ele continua agradecendo a ave, que ajuda muito. E aí a sorte vira, né? A sorte vira pro Santiago, ele pega o primeiro peixe e ele fala, não, esse peixe vai servir como isca para outros, era um peixe de 3 quilos. E de repente, ele começa a falar alto. A albacora da família dos atuns falou em voz alta, será uma bela isca, deve pesar pelo menos 3 quilos. E aí ele fala, não se lembrava de quando começar a falar em voz alta, quando estava sozinho. E talvez tivesse começado a falar em voz alta quando ficou sozinho depois que Manolin fora trabalhar em outro barco. Para tirar essa monotonia da solidão, né? Começar a falar alto para parecer que está conversando com alguém, para evocar a presença de algum interlocutor ali. E ele segue, e aí de repente ele pega um peixe, que ele vê que é um peixe mais forte, né? E ele não simplesmente, ele começa a sentir aquele puxão da linha e ele pede, por favor, pro peixe pegar a isca, comer a isca. Por favor, né? Para ele ser pego pela isca. Não é assim, vou devorar você. Não, ele fala por favor 2 vezes aqui e pede a Deus que Deus permita que o peixe coma a isca e seja fisgado, né? Aí ele vai embora e ele acredita que o peixe voltou, porque ele volta a sentir um puxão. Só que é um puxão mais diferente. E ele fala, nossa, esse peixe é grande. Ele fala, estava certo de que se tratava de um peixe enorme. E imaginou movendo-se na escuridão, como um atum atravessando a boca, com um atum atravessado na boca. Sentiu parar, mas o peso ainda continuava presente. Depois o peso aumentou e deu-lhe mais linha. Apertou a pressão do polegar e do indicador durante um momento e o peso tornou a aumentar, afastando-se rapidamente para baixo. As descrições de pesca, gente, dos nós, dos tipos de isca, do tipo de anzol, é tudo muito real, porque essa era a vivência do Remo, ele só escrevia sobre o que ele realmente conhecia, e são bem fidedignas, tá? Então, tem um peixão aqui. Um peixão ele fisgou e nossa meta acabou por aqui. Próxima semana eu trago mais um pouco para vocês dessa discussão mais detalhada, de parte a parte.
Porém, na nossa discussão final, a gente vai fazer junto com a Kai, com vocês. A gente vai também, dia a dia aqui, se não me engano, são 6 dias que a gente vai enfrentar. E a gente vai discutindo esses detalhes, revisando essas coisas que a gente conversou. E tragam aí a impressão de vocês, tá? Lá no grupo, o que vocês estão achando, quais desses simbolismos vocês pegaram, o que mais vocês pegaram que eu não tenha visto aqui, quais foram os sentimentos de vocês, tá bom? Até o próximo.